Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas coisas que Deus odeia. Aí talvez alguém esteja perguntando, mas Deus odeia alguma coisa? Eu já ouvi falar que Deus é amor. Sim, na realidade, de acordo com 1 João, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas tem duas coisas que é mencionada na Bíblia que diz que Deus odeia. Mas por que Deus odeia essas coisas? Porque essas duas coisas, uma delas separa as pessoas de Deus, que é o Pai Celestial. A segunda coisa que Deus odeia separa pessoas. Então Deus, ele é um Deus que não gosta de separação. Ele é um Deus de amor e a vontade dele é que todos nós sejamos unidos com ele e uns com os outros. Vamos orar pedindo sabedoria a Deus. Querido Deus e amado Pai que habita nos céus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença para mais um estudo bíblico e que nesse momento o Senhor alcance cada coração, Pai. Abre a nossa mente para entendermos e compreendermos a Tua palavra. É o que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. A primeira coisa que Deus odeia se encontra no livro dos Salmos 45, versículo 7, que diz assim: ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então aqui diz: amas a justiça e odeia a iniquidade. E o que é iniquidade? De acordo com a Bíblia, 1 João 3, 4, diz assim: qualquer que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado é a transgressão da lei. Então Deus odeia a iniquidade. Deus odeia a iniquidade. Como as pessoas costumam dizer, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Por que Deus odeia o pecado? A resposta nós vamos ler aqui no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. É um dos motivos. Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então diz lá que Deus diz: amas a justiça e odeia a iniquidade. Salmos 45, 7. Agora por quê? Diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos agravados, tapados, para que não possas te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação ou divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías 61, 8 diz assim: porque eu, o Senhor, amo o juízo. Lá ele diz que ama a justiça, nos Salmos. Aqui ele diz assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio a iniquidade, do roubo, darei facilmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Então Deus diz aqui: porque eu amo o juízo e odeio a iniquidade, aí do roubo. Mesmo assim, Deus promete no final do verso: dar-lhe facilmente a sua recompensa, com eles farei aliança eterna. Então, mesmo Deus odiando o pecado, Ele quer fazer uma aliança eterna comigo e com você. E com você.
Então Deus odeia a iniquidade, Deus odeia o pecado, porque o pecado separa as pessoas que Ele tanto ama da sua presença. Quantas pessoas são separadas de Deus por causa do pecado? Porque por causa das transgressões cometidas. Mas mesmo as pessoas, mesmo Deus odiando o pecado, a iniquidade, Deus te ama. Não há nada que você faça que possa impedir Deus de amar você. Tudo que você faz de bom, Deus te ama. Mas tudo que eu e você nós fazemos de errado, Deus também nos ama do mesmo jeito. Nada impede Deus de nos amar. É diferente. O amor de Deus é incondicional. É um amor que ama a todos. Jeremias 31:3 diz: de longe, com benignidade, de longe me deixou ver o Senhor, e com benignidade te atraí, e com amor eterno eu te amei. Deus te ama com amor eterno. Deus te ama com um amor que não passa, com um amor que não tem fim. Agora, eu vou fazer aqui uma ilustração. Vamos simbolizar que isso aqui é o pecado. Deus odeia o pecado, mas eu estou seguro no pecado. Esse pecado vai causar uma divisão, uma separação entre eu e Deus. No fim dos tempos, quando Jesus vier para fazer justiça, Ele não vem para destruir o pecador. Ele vem para destruir o pecado. Mas se eu estou seguro no meu pecado, eu não deixo o pecado, eu serei destruído junto com o pecado. Então eu tenho que abandonar o pecado. Agora eu vou a Cristo, alcanço o perdão de Cristo e por meio do perdão de Cristo eu sou salvo. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Agora Deus odeia a iniquidade. Então o que é iniquidade? É transgressão da lei. Outra coisa que Deus odeia, eu já falei aqui que Deus odeia o pecado. Então o pecado faz separação entre nós e Deus. Agora outra coisa que Deus odeia se encontra aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Que aqui está falando sobre casamento, né? Mas eu vou ler aqui alguns versículos anteriores. Por exemplo, Malaquias 2, 14 diz assim: e me perguntais, por que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fosse desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. Então, quando um homem é desleal, ou quando a mulher é desleal a seu esposo, resulta em quê? Isso é traição, isso é ruína na vida dois, isso destrói a família. E Deus fez a família para que homem, mulher e filhos permanecessem juntos até o final. Então nós vamos aprender agora a segunda coisa que Deus odeia. Está no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmos e não sejais infiéis. Aqui está dizendo que o Senhor Deus, odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a separação. Agora por quê? Voltamos lá para o Salmos 45, 7. Amas a justiça e odeia a iniquidade. A iniquidade causa separação entre seres humanos e Deus. Agora, desde aqui, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a separação de uma família. E quando uma família se separa, o repúdio ela causa separação entre pessoas.
Quantos filhos hoje vivem revoltados, vivem tristes, vivem angustiados, vivem depressivos, porque seus pais se separaram? Quão bom seria que os pais estivessem permanecido juntos, para que esses momentos difíceis que os filhos estão passando hoje, tivesse a presença do pai e da mãe juntos. Os dois sentar em uma mesa, falar: filho, esse é o caminho certo. Filho, para onde você está indo, nós estamos te orientando, não é legal. Mas quantas crianças são revoltadas, quantos homens sofrem, quantas mulheres sofrem por causa do repúdio, por causa do divórcio. Então, as duas coisas que Deus odeia a iniquidade e Deus odeia o repúdio. Iniquidade causa separação entre seres humanos e Deus. Repúdio causa separação de pessoas. Um pensador búlgaro chamado S.O. Fen, no seu livro Divórcio, a Nova Descoberta, ele diz: não existe divórcio sem dor. Os divorciados morrem mais cedo, pois fica 30% vulnerável aos vícios, ou seja, ao uso do cigarro, da bebida, de drogas. E 50% a moléstias cardíacas. Porque grande a dor. Um pode até achar: não, eu me livrei, eu vou ser feliz. Mas lembre, quando você pensa em ser feliz no egoísmo, quem se separa, ele não está pensando: eu vou ser feliz com outra pessoa. Mas ele está deixando para trás, no mínimo, um esposo ou uma esposa infeliz. Está deixando crianças infelizes. Está deixando familiares que não queriam a separação infelizes apenas pelo seu eco, por sua decisão própria. Então o divórcio, ele separa as pessoas. Esse mesmo pensador diz que não existe divórcio sem dor. Os divorciados morrem mais cedo. Então, querido Deus, ele diz assim: amas a justiça e odeia a iniquidade. Mas ele também odeia o repúdio. Quantos jovens não estão hoje, quando eu falo jovens, homens, mulheres, ou pessoas que se separaram, estão nesse momento em algum bares, estão em alguma boca de fumo para consumir drogas? Quantos não vão virar à noite hoje buscando refúgio aonde não tem, porque tão somente foi afetado por um divórcio? Lá nos anos 70, Odair José, um cantor que existe no Brasil, muita gente conhece ele. Ele gravou uma música que diz assim na música dele: pense um pouco antes de partir, pense um pouco antes de dizer adeus. Nossos filhos vão ficar chorando. Pense neles que também são seu. Nem tudo terminou, ainda existe amor e a gente pode ser feliz. Você entende? Nem tudo terminou. Querido, Deus é amor. Eu não amo mais. Pede para Deus devolver aquele amor que você sentia antes. Eu não gosto mais de estar na companhia dela ou dele. Peça a Deus para trazer aquele sentimento que tinha antes. Converse. Troque ideias, mas não deixe o casamento chegar ao final. Sabe por quê? Porque no final, muitas pessoas irão sofrer, irão levar consequências para a vida eterna. Agora, falando da iniquidade que Deus odeia, quando Jesus vier nas nuvens do céu, ele vem buscar um povo que estão lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pessoas que se arrependeram, pessoas que ao longo da vida descobriram que a iniquidade deixou ela distante de Deus. Vou contar aqui uma história rápida que se conta lá no livro de Lucas, capítulo 15. Diz que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo chegou ao pai e disse: pai, dai-me a parte da minha herança que me pertence. E o pai dividiu os haveres, ou seja, o pai foi
dividiu a herança, deu a parte que cabia a ele e deu a parte que cabia ao filho mais velho. E esse filho, ele pegou todo o seu dinheiro e foi para uma terra distante. E diz que lá ele gastou dissolutamente com as meretrizes, com as prostitutas, com os amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele gastava e gastava e gastava. Não fez um planejamento de fazer uma economia. E aquele filho, longe da casa do pai, ele começou a pecar. Começou a fazer tudo que não fazia antes. Mas um dia aquele dinheiro acabou. E no fundo do poço não tinha nem alimento para se alimentar. E um dia ele foi se deparar cuidando de porcos. E muitas das vezes desejava alimentar-se das rações dos porcos. Mas a Bíblia diz ali que ele, caindo em si, lembrou da casa do pai. E disse: quanto dos trabalhadores do meu pai tenho que comer, enquanto eu aqui pereço de fome? E ele diz assim: voltarei e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas recebe como um dos teus trabalhadores. E diz que um dia aquele pai estava ali no mesmo lugar. Eu quero dizer para você que Deus está no mesmo lugar. Deus não mudou de lugar. O trono de Deus permanece para sempre. Aquele Deus que morreu de braços abertos, ele continua de braços abertos, esperando a mim e a você. Não importa quão longe seja a gravidade da iniquidade que nós cometemos, o amor de Deus é muito maior do que as nossas iniquidades. E naquele dia, aquele filho resolveu voltar. Passou a ser um morador de rua, praticamente. Não é discriminação, tá? Só ilustrando. Mas ele voltou. E quando ele voltou, o pai viu ele, o pai correu para abraçar ele, e ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem deixou ele completar a frase. O pai foi lá, abraçou, beijou ele, mandou colocar sandália nos pés, vestes nova, e mandou fazer uma festa. E diz: porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Deus odeia a iniquidade, mas Ele te ama. Ele me ama. Deus odeia o repúdio, mas Ele é especialista em salvar pessoas. E Deus também salva casamento. O Jesus que fez a água transformar água em vinho, lá no Evangelho de João, do capítulo 2. Ele quer fazer um milagre na sua vida familiar. Quem sabe aquela pessoa que você tanto ora está distante. Às vezes você pensa que ela não vai mais voltar, pensa que não tem mais jeito. O amor de Deus alcança ela. O amor de Deus é maior do que as nossas iniquidades. Afinal de contas, Deus odeia a iniquidade, mas Ele te ama. Deus odeia o repúdio. O repúdio causa coisas terríveis dentro do ser humano. Eu digo porque eu já passei por um momento assim. É ruim se separar. Causa dor, causa sofrimento, causa angústia. Teve algumas pessoas que me acompanharam no passado, viram o sofrimento que eu passei. Não foi fácil, mas eu oriento as pessoas: não se divorcie, porque Deus odeia o repúdio, mas Ele ama a família. E Deus ama você, Deus ama a sua família. E Deus quer alcançar você, Deus quer alcançar a sua família. Mas pense, de um modo geral, Deus quer alcançar você. Sabe por quê? Vamos para o livro de Isaías. Os nossos pecados podem ser muitos, mas Deus tem uma promessa muito maravilhosa aqui. Isaías capítulo 1, no versículo 18, diz assim, olha: vinde, arrazoemos,
Isso arrazoemos aqui, discutimos, dialogamos, vamos chegar aqui a um acordo. É isso que Deus está dizendo. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, vermelho como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, os nossos pecados, ainda que seja da cor de escarlate, aquele vermelho escuro, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho, se tornarão brancos como a lã. Quer você alcançar esse perdão de Deus? Vá até Ele agora e diz: Deus, eu não suporto mais viver essa vida de angústia, de tristeza, longe do Senhor. E pelo outro lado diz: Deus, eu já passei por momento de repúdio, de divórcio, mas o Senhor me ajude a reconstruir a minha vida, me perdoe pelos erros que eu cometi no passado. Eu quero ir a Ti e quero viver de forma diferente. Eu quero dizer que Deus espera você de braços abertos. Em nome de Jesus. Amém?